Irmãos, nós vamos ler 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro texto está em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. E outro em 1 de João, capítulo 5. Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Vamos ler juntos? O que diz a palavra de Deus? Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Agora vamos para o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versos 11 e 12. Nós temos aqui um resumo do conceito do que é o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? 1 de João, capítulo 5, versos 11 e 12. O que diz aí? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Senhor Deus, estamos diante da autoridade santa da Tua palavra eterna. E Tu sabes aqui, ó Deus, aquelas pessoas que por orgulho, por soberba, ainda não creram em Jesus Cristo e ainda não têm a vida eterna. Pai querido, abre a nossa mente, o nosso coração, e que esse Natal seja um Natal de salvação, seja um Natal onde possamos ter uma experiência real, espiritual, sobrenatural, com Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Fala conosco agora, abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, João, nesses 2 versículos, ele resume o que é a doutrina da salvação e a doutrina da vida eterna. E João aqui, ele faz o uso daquilo que na lógica aristotélica seriam os argumentos lógicos. Ele começa dizendo, e o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? A vida eterna. Veja que aqui nós temos uma premissa maior. E a premissa maior qual é? Deus nos deu a vida eterna. O que significa? Significa que a vida eterna é um presente de Deus, um presente incondicional. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode ter a vida eterna, se não receber esse presente de Deus, essa graça imerecida de Deus. Mas aí, ele vai na lógica colocar uma premissa menor. A premissa maior é, Deus nos deu a vida eterna. A premissa menor é, e esta vida está no seu Filho. Essa vida eterna que Ele nos dá, está restritamente ligada à pessoa do seu Filho. Não há salvação fora de Jesus. Diz o texto aqui, Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aqui nós temos a identidade do Salvador, que é Jesus. Jesus é o Salvador. E nós temos a salvação. E nós temos aqui o alvo da salvação, que são os pecadores que formarão o seu povo, que constituem o seu povo. Mas o que é impressionante nesse texto de João, é que ele então faz uma conclusão. Premissa maior, premissa menor e a premissa conclusiva. Qual é a premissa conclusiva? Lê comigo aí, versículo 12. O que diz? Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, o quê? Não tem a vida. É simples. Qualquer criança aqui pode entender lógica. A lógica é muito simples. Premissa maior, Deus nos dá a vida eterna. Premissa menor, esta vida está no seu Filho. Premissa conclusiva, quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem o quê? A vida eterna. E a grande questão
é que nós temos esses dois públicos no Natal. Nós temos aqueles que têm Jesus e têm a vida eterna. Nós temos aqueles que não têm Jesus e não têm a vida eterna. São os dois auditórios, são os dois públicos que se relacionam com o Natal de Jesus. E aí, eu quero convidar você aí para o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, porque nós temos aqui um paralelismo hebraico, um paralelismo de contraste, um paralelismo que vai nos mostrar por que as pessoas têm a vida eterna, por que as pessoas creem em Jesus, por que as pessoas são salvas e por que também as pessoas não são salvas. Veja a primeira sentença do texto, a primeira linha do paralelismo. Lê comigo aí. O que é que diz aí? Antes, gaba-se o coração do homem. 3 lições aqui, nessa primeira linha que vai estabelecer o paralelismo. 3 coisas aqui. Primeiro, o pecado que se chama orgulho. Gaba-se, orgulha-se. Em outra tradução, a tradução que nós temos de outras versões, o texto é bastante claro. O texto fala que a soberba do homem, o orgulho do homem, impede que ele creia. Veja no texto, diz assim, o pecado é o orgulho. Onde reside esse pecado? No coração, o quê? Do homem. Terceira coisa, o que é esse pecado do orgulho que está presente no coração do homem, para onde esse homem é conduzido? Para onde? Para a ruína, para a destruição. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus, o que não tem? A vida. E há uma lógica, irmãos, na palavra de Deus. Há uma lógica. E eu quero, em primeiro lugar, destacar por que as pessoas não creem em Jesus? Por que as pessoas não têm a vida eterna? E essa primeira sentença vai nos mostrar. Por causa do orgulho. E esse orgulho do homem, ele é infundado. Por que você é orgulhoso? Qual é a base epistemológica para isso? Qual é a base teológica para isso? Calvino diz que nós só podemos conhecer a nossa pecaminosidade se nós conhecermos a santidade de Deus. E Calvino resume a fé cristã em conhecer a Deus e, consequentemente, conhecer a nós mesmos. E para você conhecer o quanto você é orgulhoso e o quanto o seu orgulho não tem base nenhuma, é só você meditar nos atributos de Deus. Deus é pré-existente, mas você não é pré-existente. Deus existe antes de todas as coisas. Diz o texto, no princípio era o verbo. No princípio de quê? No princípio de todas as coisas, o verbo já existia. O verbo já era Deus, o verbo já estava com Deus. É tão interessante que Deus, além de pré-existente, Ele é autoexistente. Ele tem vida em si mesmo. E você não tem vida em si mesmo. Por que você é orgulhoso? Se você é pó. Se Deus tirar a mão de cima de você, você morre. Você não tem vida, você está aqui hoje. Você tem um sopro de existência. Você só está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Você precisa de Deus, você depende de Deus. Você não tem vida em si mesmo. Se você for meditar na autossuficiência de Deus, Deus se basta a si mesmo. Ele é o Deus de toda a glória. Ele não precisa que nós o glorifiquemos para que Ele seja glorioso. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Mas eu e você, nós precisamos.
Daqui uns dias eu vou visitar você lá no asilo. Você vai estar de fralda geriátrica. O povo lavando você. Você fazendo cocô na roupa. Se você tiver grana, você vai para o Cora. Senão você vai... Nós não somos nada, irmãos. A linha que separa a loucura do juízo é muito tênue. Se Deus tirar as mãos da nossa vida, nós ficamos loucos, como fez com Nabucodonosor. Se você for meditar nos atributos incomunicáveis de Deus, Deus é infinito, onisciente, onipotente, onipresente, e eu e você não somos absolutamente nada. Nada. Então é o seguinte, nós somos criaturas limitadas, dependentes, nós somos pessoas que não somos autossuficientes, nós somos pessoas, diz o salmista, Deus sabe que a nossa estrutura é pó. É pó. E por que você se orgulha? Porque você tem dentro de você aquilo que os teólogos chamam de natureza pecaminosa. O orgulho é pecado. É o pecado original. É o pecado que começou nas esferas celestiais, quando Lúcifer, liderando um grupo de anjos, se rebela contra Deus. E eles são expulsos do céu e imediatamente ele traz para o paraíso de Deus e para a raça humana esse desejo de assumir o lugar de Deus. E ele chega para Adão e Eva e diz, no dia que você desobedecer, você será igual a Deus. E a grande luta, por que as pessoas não acreditam em Jesus? Por que o Natal não tem significado nenhum para algumas pessoas? Porque as pessoas estão cheias de soberba, de orgulho. As pessoas não creem em Deus, porque o orgulho impede. E esse orgulho está no coração, como diz aqui. Antes da ruína, gaba-se o coração, o quê? Do homem. Esse gabar está dentro do coração. E Jesus diz que é do coração do homem que procedem todas as suas maldades. O coração do homem é soberbo. Diz Deus para Abacuque, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O nosso problema não é circunstancial, econômico, ecológico, sociológico. O nosso problema é teológico. Nós temos dentro do nosso coração essa soberba. E a Bíblia diz que Deus o quê? Resiste aos soberbos. Deus resiste. É uma ação ativa, intencional de Deus. Deus, ele habita no alto sublime trono, mas ele habita também no coração daquele que é contrito e quebrantado de coração. Mas Deus não suporta a soberba. Deus age contra os soberbos. Os soberbos recebem a abominação de Deus. Deus abomina a soberba. E sabe o que isso vai trazer? Deus nos dá a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E o soberbo não tem a vida, porque ele não crê em Jesus. Porque ele diz que não precisa de Jesus. Porque ele se basta a si mesmo. Porque ele quer a glória dos homens. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 40. Por que as pessoas ficam inventando Papai Noel? Por que as pessoas ficam comemorando o Natal? Eu vi hoje na CBN, o cara diz, vou comemorar o Natal com a feijoada. Isso é um abençoado. E não convida a gente. Uma feijoada. Os templos do consumismo estão cheios agora. Dessa semana, ninguém podia nem passar perto do shopping, porque Natal para as pessoas é uma festa de consumo, é uma festa de dar presente para quem a gente não gosta. Tem que dar presente para o chefe, tem que dar presente para o sucano, tem que dar presente para os parentes que a gente detesta. Detesta. Mas nós temos que manter a nossa imagem. Nós somos soberbos, nós somos orgulhosos. E Jesus diz uma coisa muito simples. Versículo 40.
Contudo, não quereis vir a mim para terdes o quê? A vida. Lê comigo, 41. Eu não aceito glória que vem. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Jesus está dizendo, vai vir em nome de Allan Kardec. Vai vir em nome de Papai Noel. Vai vir no nome de Babalorixá. Vai vir em nome de Pai de Santo. Vai vir em nome de filosofia oriental, de budismo. Vai vir em nome de falsos cristos, falsos... E vocês vão acreditar. Sabe por quê? Versículo 14. Lê comigo, irmãos. Esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. O que é que diz aí? Como, 44. 5:44. Como podeis crer, vós, o que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. O único Deus que pode nos dar vida eterna é o Deus da Bíblia. E essa vida eterna está em Jesus Cristo. E somente crendo em Jesus Cristo é que nós podemos ter a vida eterna. Mas a soberba do nosso coração, nós queremos a glória dos homens, nós queremos comprar a nossa salvação, nós queremos barganhar a Deus com boas obras, não há quebrantamento no nosso coração. E veja, irmãos, não é que a gente meramente não quer, como podeis crer? Ninguém pode crer em Deus se o coração não estiver quebrantado. Ninguém pode crer em Deus se não for pelo caminho da humildade. Ninguém pode crer em Deus se não renunciar à sua soberba. Você não pode fazer absolutamente nada para ter a vida eterna. Você só precisa crer em Jesus, porque a salvação está nele. Mas veja a segunda parte do texto de Provérbios. Antes da ruína, gaba-se o coração, o quê? Do homem. O pecado é o gabar-se, é o orgulhar-se. Ele reside no coração e a sua consequência é a destruição. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem o quê? A vida eterna. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está o quê? Condenado. Mas o outro lado do texto, que reúne o segundo grupo, a segunda reação do Natal, e diz assim, e diante da honra, vai o quê? A humildade. E a humildade aqui, o que é que significa humildade? Humildade, segundo Mahoney, C.J. Mahoney, no seu clássico livro, Humildade, ele diz, humildade é avaliarmos a nós mesmos, honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Se Deus é santo, eu sou pecador. E como pecador, eu careço da glória de Deus. E a glória de Deus está em Jesus Cristo. Eu não posso receber essa glória de Deus na minha vida, se não for por Jesus. É Ele que nos traz a glória de Deus. Ele que nos traz todos os atributos de Deus. Ele que nos traz a vida eterna. Não há salvação fora de Jesus. Mas eu preciso me reconhecer pecador. Eu não posso fazer absolutamente nada pela minha salvação. E Jesus Cristo diz, graças-te, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Preste atenção, meu irmão, Deus trabalha com corações compungidos, quebrantados, com corações humildes, com corações reconhecidos de que são pecadores e que carecem da glória de Deus. Se não houvesse quebrantamento, não há espaço para Jesus na sua vida. E muitos não recebem esse quebrantamento, essa humildade, porque querem a glória dos homens. Charles Simeon, um grande místico, ele diz, a humildade deve ser para o cristão aquilo que a santidade é para Deus.
A santidade de Deus é o atributo que acompanha todos os seus atributos, porque santidade é aquilo que Deus é. E eu e você, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos atos, devemos vestir o avental, como diz Pedro, da humildade. Porque a humildade não é uma opção, a humildade é a essência da nossa condição diante de Deus. Por isso que Jesus, profetizado no Éden, esse Jesus que foi o conteúdo da aliança da graça, esse Jesus que foi o desejado e pregado pelos profetas, ele nasce não em Roma, não em Jerusalém, mas em Belém da Judéia. Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce numa família de carpinteiros e de dona de casa. Ele nasce num lar pobre. Ele vai morar em Nazaré, uma cidade insignificante. Ele vai depois para Cafarnaum, uma cidade mais insignificante. Ele vai viver entre os pescadores da Galiléia dos gentios. Para dizer que nós precisamos ser o quê? Humildes. Não há espaço para Jesus no coração do soberbo. A soberba precede a ruína. A soberba nos leva à destruição. Mas, como diz aqui o texto, a humildade, ela vai adiante. Diante da honra vai o quê? A humildade. A humildade nos conduz à honra. E o salmista diz que Deus tira os humildes do monturo e o coloca assentado no meio dos príncipes. Jesus escolhe as coisas loucas deste mundo para que todas essas recebam a sua graça imerecida, o seu favor imerecido, para que ninguém se vanglorie na presença, o quê? De Deus. Essa humildade precisa residir no coração. O trono da humildade é o coração. Eu queria que você entendesse isso. Jesus diz que o reino dos céus pertence aos humildes e aos pobres de coração. Ninguém pode ter o reino de Deus se não tivesse humildade dentro do coração, se não tivesse quebrantamento dentro do coração. Humildade de coração, de espírito, de espírito. Mas o que essa humildade produz? Abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18, versículo 14. Jesus conta a palavra do fariseu e do publicano. O fariseu é um religioso que confiava em si mesmo por causa da sua soberba. E por causa da sua soberba, ele se considerava justo. E por causa da sua soberba, ele desprezava os outros. Quantas pessoas ridicularizam no Natal? Quantos documentários passam na televisão falando que Jesus é um mito, destruindo a figura histórica de Jesus? Quantos homens se levantam nesse período para desqualificar, descaracterizar Jesus? Mas é muito interessante. Versículo 13 de Lucas 18, lê comigo, 13 e 14. O que é que diz aí? O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E a honra que acompanha o humilde é a sua justificação pela fé, é a sua salvação, é o ser uma nova criatura, é ter a vida eterna, como diz João. Deus nos deu a vida eterna. A vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mas para ter a vida, eu preciso ter humildade. Eu preciso de quebrantamento.
E aqui, meus amados irmãos, eu quero encerrar com duas afirmações muito simples. Muito simples. A primeira delas é difícil, eu diria impossível, humanamente impossível, convencer uma pessoa de que ela é orgulhosa. Se eu disser para você nessa manhã que você é orgulhoso, você vai ficar com raiva de mim. Quem é esse pastor para chegar aqui e dizer que eu sou orgulhoso? Ele não me conhece. Orgulhoso é ele. Irmãos, presta atenção. Todos nós protestamos contra esse pecado e nós não achamos que somos orgulhosos. Aliás, nós nos orgulhamos da nossa o quê? Humildade. Tem uns orgulhosos agora que vêm para a igreja tudo de calça rasgada, tudo assim. A humildade externa, né? Uma beleza. E essa calça custou 200, 300 pau mais cara do que está novinha a outra, né? Que é moda, a moda dos humildes. Ser humilde está na moda agora. A calça está rasgada, mas a bolsa é Louis Vuitton. Pode ter certeza. Nós nos orgulhamos da nossa humildade. A soberba toma formas tão variadas na nossa vida. Tão variadas. Nós não gostamos de ser criticados. Nós não aceitamos nunca que estamos errados. A soberba é uma víbora que inoculou o veneno no nosso coração. E é difícil. Só o poder do Espírito Santo pode nos converter, nos convencer de que nós somos o quê? Orgulhosos e soberbos. Jó, crente soberbo, foi discutir com Deus. Deus faz 39 perguntas para ele. Ele não responde nenhuma, porque ele era tão inteligente, tão sabido. Deus faz 39 perguntas para ele. Sabe o que ele disse? Ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, por isso eu me abomino no pó. Eu me arrependo de ter falado de coisas que eu não conhecia. E a partir daquele momento, Deus mudou o quê? A sorte de Jó. Irmãos, é na fraqueza do homem que a onipotência de Deus se manifesta. É quando eu estou fraco que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Moisés diz, quando Deus vê que a força do seu povo se foi, é que ele começa a agir em prol do seu povo. Que Deus possa convencer você, que Deus possa convencer você da sua soberba. Que você seja um soberbo consciente. Que você seja um soberbo vigilante. Que você seja um soberbo humilde. Humilde. Segunda lição prática. Só tem um jeito de aprender humildade. Eu não sei se o doutor Benedito fez algum curso de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu sobre humildade. Tem lá no Mackenzie? Não tem curso de humildade, tem? Não tem. Geralmente os livros não ensinam você a não ganhar dinheiro. Né? Pai vencedor, filho vencedor. Pai rico, filho rico. Tudo é assim. Tudo que você for para a literatura aí é só para cima. Por isso que se chama de autoajuda. Mas a nossa ajuda precisa vir do alto, não de dentro de nós. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. E eu vou encerrar. Vamos ficar de pé? Que eu estou com pena das crianças. Depois as crianças guardam um pedaço da sobremesa para o pastor, tá certo? O pastor terminou cedinho e agora ele vai me dar... Lembra? Mateus capítulo 11. Versículo 29, Jesus diz assim:
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Preste atenção, irmãos, nós só podemos aprender humildade com quem é humilde. E Paulo vai dizer que ele, estando na forma de servo, humilhou-se até a morte de cruz, para que nós possamos ser discípulos dele, andarmos com ele, aprendermos dele, porque aprender de Jesus é o Espírito Santo formar Jesus dentro de nós. E quando Jesus é formado dentro de nós, nós recebemos de Jesus a humildade. Nós só podemos aprender humildade com Jesus. Só Ele pode nos ensinar, só Ele pode nos formar, só Ele pode nos dar PhD, doutorado, pós-doutorado de humildade. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Deus querido, olha para o coração da tua igreja nesta manhã. E nós queremos, ó Deus, te louvar, porque a vida eterna é um presente que vem do Senhor, do céu em Cristo Jesus. E muitos aqui, ó Deus, já têm Jesus como Senhor e Salvador, porque deixaram a soberba de lado, foram quebrantados, e na sua humildade receberam a revelação do alto. Ajuda-nos, ó Deus, como crentes do Senhor Jesus Cristo, a sermos humildes na nossa vida cristã, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Ó Deus, olha para aqueles que estão aqui, que ainda não têm a vida eterna, Senhor. Aqueles que estão cheios de si, aqueles que acham que pode fazer alguma coisa pela sua salvação. Deus, que esse Natal seja um Natal de regeneração, de conversão, e que o ano novo seja um ano de novidade de vida, Senhor. Nova vida com o Senhor, nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido humilde, no nome de Jesus. Amém.